como desenhar o Bob Esponja passo a passo exatamente do jeito que ele é. Se você acha que não consegue... é muito difícil, é só pra quem tem dom. Então vem comigo até o fim que eu vou te mostrar que é possível sim desenhar o seu próprio Bob Esponja. Mas é claro, tem que acompanhar todas as etapas certinho até o final, senão o desenho não vai ter o mesmo resultado. Não adianta querer desenhar aí em 15 segundos, pular lá direto para o fim, que não vai ter o mesmo resultado e você não vai aprender a forma correta, beleza? Então vamos lá, mudando aqui a minha tela. E aqui está, este é o Bob Esponja que nós vamos desenhar agora. E aí, qual é a principal forma que ele tem? Vamos primeiro estruturá-lo. Ele é uma esponja, então ele é o quê? Retangular. Então nós vamos começar desenhando essa principal forma dele. Porém, tem um detalhe, ele não está exatamente de frente aqui para a nossa imagem e também não está exatamente reto, ele está numa posição alegre, olhando para cima, então perceba que ele está um pouco curvado, principalmente aqui na linha de trás, a gente percebe essa curvatura do corpo dele. Então nós vamos desenhar o nosso retângulo seguindo essas linhas curvadas também e a perspectiva de lado que ele se encontra. Então a linha aqui de base, ela vai estar levemente subindo para o nosso lado direito. E aí nós começamos essa linha da frente, olha, um pouco curvada, mas não muito. Segue ali uma curvatura um pouco para trás, mas não exagerando muito. Aí a outra linha aqui do lado esquerdo da nossa tela, ela já tem uma curvatura um pouco maior. E a linha aqui de trás, ela é maior ainda, essa curvatura. Beleza? Feito esses traços, aqui em cima ela vai continuar aquela leve inclinação para o lado direito. E aqui, na parte lateral que aparece dele, ele segue a perspectiva. Então, nós temos aqui um ponto de fuga, onde as linhas se encontram, olha. Então, esta linha de cima, ela vai estar descendo. E a linha de baixo, ela vai estar subindo justamente por conta da perspectiva da imagem. E aí, nós vamos dividi-lo ao meio. Traça uma linha dividindo exatamente o meio da frente do nosso Bob Esponja. Então, vamos dividir esse retângulo aqui no meio. Em seguida, nós já podemos traçar aqui as linhas que dividem a roupa do corpo. Então, vamos lá. Perceba que ele é praticamente 1/3 do total do Bob Esponja, é até um pouco menos. Então, nós vamos fazer aqui uma linha bem pequena mesmo comparado ao restante do corpo dele. Na verdade, aqui nós até podemos aumentar um pouquinho, que ele vai ficar muito quadrado. Aí, deixa eu apagar essa outra linha para não nos confundirmos. Os elementos do rosto dele, perceba que se nós desenharmos aqui um círculo, não ficou bem certinho, mas é para vocês terem uma noção, todos os elementos do rosto cabem nesse círculo que cabe dentro toda a estrutura dele, dentro desse grande retângulo que ele é. Então, nós vamos traçar aqui, iniciando um pouco para cima dessa linha da roupa, e vamos traçar esse círculo, ocupando quase toda a área do quadrado, do retângulo, né? Beleza, feito esse círculo, nós vamos dividi-lo ao meio, sempre seguindo a proporção de base das linhas, que é sempre subindo deste lado e aqui seguindo o ponto de fuga, beleza? Feito essa divisão, nós podemos traçar os olhinhos, que são 2 grandes círculos na mesma proporção. Então, perceba que eles se encontram aqui no meio. Então, nós podemos começar justamente dessa linha do meio e traçar o círculo. Do outro lado, a mesma coisa, seguindo basicamente o mesmo tamanho, né? A mesma proporção dos 2 olhos. Beleza. Dentro desse grande círculo tem aqui a íris, a pupila do olho do nosso Bob Esponja.
Então, já podemos traçar mais 2 círculos. E mais um pequenininho dentro do outro. Beleza. Aí, o narizinho, ele está bem no meio. Então, ele vai se iniciar bem aqui nesse ponto de encontro do centro do círculo. E aí, a gente faz uma curvinha para cima, faz a curvatura e volta. Ainda, da metade para cima desse círculo, nós temos as 2 bochechas, que são 2 semicírculos ali um pouquinho achatados, mais informais mesmo. Ele passa até um pouco por cima da linha dos olhos. Do outro lado, a mesma coisa. Ele é um C ao contrário, né? Um semicírculo bem informal, passando também um pouco por cima da linha dos olhos. Além disso, nós temos a boca. A boca, ele é levemente curvado aqui na parte de cima, ligando as 2 bochechas. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos traçar uma linha curvada, ligando as 2 bochechas. Depois disso, nós vamos traçar a linha de baixo. Perceba que ela não é bem arredondada. Ela segue abrindo um pouco aqui a lateral e a outra lateral também, deixando aqui embaixo um pouco menos curvado. Então, nós vamos fazer exatamente deste ponto de encontro com a bochecha, nós puxamos aqui aquela curvatura da lateral, segue lá embaixo e do outro lado a mesma coisa, faz aquela quase abertura para fora, deixando mais curvado a lateral. Beleza. Feito isso, nós vamos dividir ainda no meio essa boca. Por quê? Porque tem os dentinhos. E os dentinhos são o quê? 2 quadradinhos, 2 retângulozinhos. Inclusive, essa linha não está aqui bem no meio. Vamos melhorá-la. E aí, os dentes de baixo é só traçar as linhas dividindo esse espaço que restou. Beleza. Feito isso, temos aqui aquela pequena curvinha que nós vamos enfatizar depois com a linha mais grossa. Os braços dele, nós vamos utilizar essa mesma linha que divide os dentes. Porém, nós vamos traçar aqui uma seta, como se fosse um triângulo, uma seta apontada para o lado direito da nossa tela, e do outro lado, uma seta apontada. Imagina aqui que tem um meio, essa lateral. Então, nós vamos traçar essa seta bem deste meio, apontada para o lado esquerdo, contrário daquele lá. E aí, traçamos mais uma outra linha um pouco menor, para deixar esse contorno dos braços. Legal. Aqui ainda ele tem uma curvatura e faz uma curvinha embaixo, que é a manga aqui da camisa dele. Do outro lado, você só vai complementar como se fosse mais uma seta para cima. Legal. Aí, temos a roupa. A roupa ainda é dividida no meio. Então, nós traçamos aqui mais uma linha de divisão. Temos aqui exatamente no meio um semicírculo do nó da gravata. Puxa a linha abrindo um pouco para os lados, levemente. Quando passar um pouquinho do meio aqui, da divisão entre a camisa e a calça, você volta essas linhas, traçando aí quase um triângulo, encontrando ali embaixo, tornando então a gravata dele. E aí temos aqui 2 triângulozinhos, um de um lado e um do outro, que são a gola da camisa dele. E aí ainda temos também pequenos retângulos aqui de comprido, bem comprido, que é como se estivesse passando o cinto da calça dele. Então, nós também fazemos esses retângulos. Agora, as perninhas tem um detalhe. Para localizarmos aonde elas estão, tá bem fácil, olha. Se imaginarmos aquela linha do meio, perceba que essa perna direita aqui da nossa tela, ela está bem no meio daquela metade. Então, se temos já esta linha central, nós localizamos a perna no meio desse espaço aqui. Então, ela vai estar localizada aqui. Porém, perceba que ela é levemente curvada ao contrário. Então, você faz essa curvinha levemente. 2 linhas, que é a grossura da perna. Ficou demais curvado aqui. E aí, quase um retângulo aqui, que você vai fazer só a parte de baixo que vai aparecer. A outra perna está bem fácil, ela está localizada exatamente no canto aqui do nosso Bob Esponja. Então, ela vai estar bem aqui.
imaginando que essa linha do canto passa no meio da perna dele. Podemos realizar aqui um retângulo. E lá embaixo, os pezinhos parecem coisa de outro mundo, mas não é não. Perceba que como ele está nessa direção, as linhas base subindo aqui para o lado direito, os pés também estarão, olha. Eles não estão retos, né? Eles estão também levemente subindo, seguindo a mesma linha do corpo dele. Então, os pezinhos também têm que seguir essa mesma linha. Aí, nós vamos traçar aqui no fim da perna, quando se inicia ali o tornozelo, nós vamos traçar uma bolinha, né, um círculo nas duas pernas, mais ou menos do mesmo tamanho. Nós vamos traçar mais um círculo, só que um pouco achatado na diagonal. Assim, ó, como se fosse um ovo, só que ele está um pouco na diagonal, um pouco inclinado. Um pouquinho afastado deste outro círculo que nós já desenhamos. Vai ficar assim, olha. Da mesma forma no outro pé. Dá um espacinho entre os círculos e faz esse ovo um pouco inclinado. Beleza. Aí nós vamos apenas o que? Ligar aqui os pontos. Faz como se fosse uma cinturinha entre as duas bolinhas. Aqui na linha de baixo, você não vai fazer a cinturinha, você vai seguir a linha, a curvatura, mas se encontrando como se fosse com o meio do outro círculo lá, olha. Puxa, seguindo a curvatura para se encontrar no meio. Legal. Agora, esse saltinho que ele tem do sapato dele, da sola, nós vamos traçar assim. Cria um triângulo aqui, um pouquinho inclinado, ocupando toda a área do círculo e passando um pouco para fora. Da mesma forma do outro lado, olha. Inicia lá na linha de cima do círculo, cruza todo ele e sai um pouco para fora. Aqui até um pouco menos do que eu desenhei aqui. Beleza. Aí, nós só traçamos uma linha puxando aqui para cima, também na diagonal. E tá feito o nosso sapatinho. O rabisco é esse. Agora, eu vou utilizar aqui o preto. Vou deixar um pouco mais claro, porque lembrando, essa é a parte em que vocês desenham levemente com o lápis aí no papel. E agora eu vou passar o preto como se vocês traçassem a linha mais fielmente, a linha que realmente vai ter o nosso Bob Esponja. Seja a caneta ou seja um pouco mais escuro, depois passa a caneta. E todo esse rabisco aqui vai ser apagado depois. Então vamos lá. Podemos começar aqui com as bochechinhas dele, uma de cada lado, aquele semicírculo. Também com o nariz. Traça também aqui a linha dos olhos. E as duas do mesmo tamanho, né? Também já dá para fazer aqui os dois círculos da íris e da pupila. Faz a bolinha preta no meio. Os dois, lembrando que os olhos, como eles estão olhando para cima na mesma direção, tem que estar iguais, senão ele vai parecer vesgo, né? Então eles têm que estar o mais próximo possível um do outro. Aí a boquinha, nós só complementamos aqui esta linha curvada, encontrando as bochechas. A linha de baixo da boca também traçamos aqui. Risca no meio a linha dos dentes. Faz aqui os dois quadradinhos dos dentes de cima. E a divisão dos dentes de baixo. Traça também aquela leve linha curvada aqui embaixo da boca dele, que é a marca de expressão do sorriso dele. Podemos fazer aqui a manga do bracinho, de um lado e também do outro. Agora, o corpinho dele ele é todo ondulado, né? Então, nós vamos usar essa referência reta, porém traçando a linha toda ondulada. Então, faz a curvinha arredondada e segue as ondulações, como se estivesse fazendo aí um mar, uma ondinha, por todo ele aqui na parte que ele não tem roupa. Aqui atrás também, até se encontrar lá em cima. E essa linha lateral, também você faz as curvaturas e não precisa elas necessariamente encostarem na parte de cima. O bracinho aqui nós só fazemos aquela setinha com duas linhas. E do outro lado também. Legal.
A roupa agora tem um detalhe legal. Perceba que ela tem aquele degrauzinho, como se ela estivesse apertando ali o corpinho dele, que é bem fofinho. Então, para ter esse efeito, nós traçamos ela um pouquinho para cá, um pouquinho antes da linha da curvatura ali, para que dê esse efeito de degrau, de que está apertando ele, que é um bichinho fofinho. Traça as linhas retas aqui embaixo, liga lá os pontos e fazemos a gravata. O semicírculo, faz o puxadinho para as laterais, encontra lá embaixo e faz o triângulozinho da camisa. Legal. Divide a calça e a camiseta, camisa, né? E faz o retângulozinho do cinto. Mais um aqui, o outro vai até o fim da gravata aqui. Este também sai por trás da gravata e aqui tem mais um. Legal. Agora, as perninhas, fazemos esta linha um pouco arredondada e puxamos as laterais um pouco, fechando elas para dentro, traçando assim meio cônico, né? Do outro lado também, fazendo quase uma pontinha. Aqui sem aparecer a outra ponta, que ela não aparece, só aparece a ponta do lado direito. A perninha, traça as linhas da perna, levemente curvada, bem levemente. As duas na mesma grossura, né, gente? E aí, aqui embaixo, você faz um círculo arredondado, que é onde ele vai se encontrar com o sapato. Agora, o sapato, nós vamos traçar apenas o contorno. Puxa aqui, seguindo a linha do círculo aqui, faz aquela curvinha, cinturinha, segue o outro círculo, volta, segue aqui a linha daquele triângulo, embaixo também, volta aqui a linha do triângulo, quando se encontrar aqui com o círculo, retorna com a linha do círculo. E aí só traça aquela linha subindo aqui levemente. Pode-se fazer um quadradinho aqui, que é o brilho da frente, e também um pequeno círculo aqui do brilho da ponta do sapato. O outro a mesma coisa. Segue aqui o comecinho do círculo, faz aquela cinturinha, segue o outro círculo, até se encontrar aqui com a lateral do triângulo. Aí você segue as linhas do triângulo, aqui até voltar no círculo e volta curvadinho com a linha deste redondo. Faz aquela linha subindo, o quadradinho aqui da frente e o brilho na ponta do sapato. Legal, e agora só faltou as bolinhas da esponja. Faz aí várias bolinhas, uma maior do que a outra, bem informalmente mesmo. Uma aqui, outra ali, mais uma lá em cima. E está finalizado o nosso Bob Esponja. Opa, faltou aqui os cílios dele. Faz um puxadinho para cima, um pouquinho curvado para os lados. E no outro olho também, puxado para cima e uns curvadinhos para o lado. Legal, agora sim está finalizado. Só vou pintar aqui a parte da boca para que fique bem destacado aí para vocês. Esta região. Beleza! Passado todo esse traço aqui correto, a caneta, podemos apagar todo esse esboço, todo esse rabisco e está feito o nosso Bob Esponja. Este é o resultado final. Deixa eu voltar aqui para minha tela maior. Aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, que eu vou postar muita dica sobre desenho e também vou fazer muitos desenhos aí como esse junto com vocês, beleza? Grande abraço e até a próxima!